Capítulo 5. A escola de André. Ao receber a Jesus Cristo como Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe no instante a vida de Deus e, nesse exato momento, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente, seus pensamentos, devem ser renovados segundo o seu espírito renascido. Essa renovação é obra para a vida toda e requer tempo, energia e luta. Ela é necessária caso deseje receber adequadamente as palavras rema concedidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Uma vida de pensamentos renovados. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos divinos. Por esse motivo, Deus, que nelas habita, não pode fluir livremente através do canal de sua vida de pensamentos. Permita-me dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente, eu disse: "Filho, o que você está tentando perguntar?" Ele sorriu. "Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva?" "É claro que não vou ficar com raiva." Assegurei-lhe. "Vamos, diga." "Bem," continuou ele, "o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação?" "Quando foi que eu menti?" perguntei. Ele sorriu. "Já ouvi dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação." Fiquei chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? "Filho," disse eu, "sente-se e diga-me quando foi que eu disse uma mentira." "Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava do lado de fora de seu escritório, ouvindo quando o Senhor preparava seus sermões e às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o Senhor realmente estava conversando com Deus. Mas nunca vi o Senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o Senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é? Não tenha medo de me dizer a verdade. Sou seu filho, não vou contar a ninguém." Como ele era ainda muito jovem, sabia que não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos em termos teológicos. "Deus, orei, preciso de sabedoria. Como posso explicar a esse jovem Como posso explicar a essa jovem mente meu relacionamento com o Senhor?" Subitamente, um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo: "Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu os seus pensamentos?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Não, nunca vi meus pensamentos." "Então você tem a cabeça vazia," respondi. "Você não tem pensamentos." "Não, papai, eu tenho pensamentos. Posso falar porque tenho pensamentos." Mas ressaltei: "Eu nunca vi seus pensamentos." "Como é que o Senhor poderia ver meus pensamentos?" perguntou ele. "Eles estão em algum lugar em meu cérebro e o Senhor não pode vê-los." "Bem, então," disse eu, "embora não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não é?" "É claro, papai," respondeu ele. "Ora," expliquei, "encontro-me com Deus embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é a palavra." "Filho, o que é a palavra?" "É o pensamento vestido de alguma linguagem. Se Deus é pensamento vestido de chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos de inglês, então o povo norte-americano o compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestido de coreano, o povo da Coreia compreende." "Filho, encontra-me com Deus ao ler as Escrituras.
a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial por meio da palavra. E Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos, mas sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Desculpa, Pai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não fui eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter palavras como que explicar sua maravilhosa presença. Agora permita que eu faça uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, Deus não terá um canal por meio do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos, nem respirar Deus como se respirasse o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Só é possível encontrar-se com Deus por meio de sua vida de pensamentos. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra ou por meio de seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam seus pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. Assim, se não renovar sua vida de pensamentos e se não renovar sua mente após a conversão, Deus não se manifestará verdadeiramente a você. Muitas pessoas ainda vivem com a mente antiga depois da conversão. Essa maneira antiga de pensar é limitadora. Dessa forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamentos. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso renovar a mente e os pensamentos. E se não renová-los, Deus não poderá descer e ter comunhão com você. Deus não habitará uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso renovar seus pensamentos para que sua fé surja por meio de sua vida de pensamentos. A fé simplesmente não surge do espírito interior. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça. Ao ouvir a palavra de Deus, chega-lhe aos pensamentos mediante a vida de pensamentos. Os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. Sem a renovação da mente e sem ouvir a palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. Seu pensar absorve os pensamentos de Deus e produz a fé. E por meio da fé, Deus pode fluir de você para os outros. Sua vida de pensamentos é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que pode usar para renovar sua mente. É preciso segui-los a fim de conseguir a renovação de sua vida de pensamentos. Atitude de pensamento transformada. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. A título de exemplo, observemos Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era uma noite escura e tempestuosa e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando de repente viram Jesus Cristo andando sobre as águas em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular que dizia que o marinheiro que visse um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco iria afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenham medo." Pedro gritou: "Se é mesmo Jesus,
ordene que eu vá até aí. Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir essa ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas, ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seus pensamentos de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas, ao ouvir o mandamento de Jesus e aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que poderia andar sobre as águas, transformou seu modo de pensar, e os homens sempre agem de acordo com os seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos e creu que poderia andar sobre as águas, agiu de acordo com isso e saltou do barco. A noite continuava escura e tempestuosa, e as ondas estavam muito altas, mas Pedro arriscou sua vida com ousadia, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que era capaz de andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se na espuma, deu passos sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas, mas de repente olhou ao redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar como seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou um ser humano? Estou andando sobre as águas e não somos capazes de fazer isso. Nós, seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É impossível fazer isso. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não mais conseguiria andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar. Deus se relaciona com cada um de nós por meio de nossa vida de pensamentos. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seus pensamentos. Por isso, pensou que poderia andar sobre as águas e andou. Mas, ao mudar seus pensamentos e achar isso impossível, imediatamente começou a afundar. Esse é um conceito muito importante, pois os seres humanos agem segundo o seu modo de pensar. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como um rei ou uma rainha. Se pensa ser indigno e não ter valor algum, agirá como se fosse indigno e não tivesse valor. De maneira que é vital renovar os pensamentos e pensar positivamente. Permita-me ilustrar esse ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo, ele se opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Um dia, esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. Por causa de sua paralisia, ia morrendo lentamente. Então, ele veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muita gente se gaba de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo enfraquece bastante. O médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé, levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passos firmes. Todo mundo batia palmas e gritava, louvando a Deus. No domingo seguinte, compareceu à igreja andando sem a ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que eu não poderia orar pessoalmente por ele, mudou o seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não receber a oração da fé, tornou-se incrédulo de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, ele caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Ele regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou. E assim como Pedro começou a duvidar e a afundar no mar da Galileia,
Assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e, de novo, tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes. Não seja negligente em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada negativo em Deus, pois nele só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo de modo que, para ter comunhão com Deus, é preciso você renovar a mente e pensar positivamente. Alimente seus pensamentos com as Escrituras, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus, para não restringir sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muita gente está presa e somente pensa de maneira tradicional, ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar por meio delas. Mas, se receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, eu tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs, das 9 horas às 9h30. Eu os desafio a revolucionar seu modo de pensar. Não pensem somente de maneira tradicional, exortos. Não sejam levados pelos pensamentos e ensinos de show. Sigam a palavra de Deus. Alimentem-se da palavra de Deus. Revolucionem sua vida de pensamentos. Expandam sua vida de pensamentos de acordo com as Escrituras. Assim, Deus terá liberdade absoluta de expressar-se por meio de seus pensamentos. Depois de dizer essas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados. Recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Depois vejam os resultados. Não intervenham em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. É mediante esse método positivo que trabalho com meus assistentes, pastores de sucesso, cada um responsável pelas necessidades de parte dos 50 mil membros adultos de nossa igreja. Pensar em termos de milagres. Tendo mudado sua atitude de pensamentos, de negativa para positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente, a fim de pensar em termos de milagres. Essa atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus foi para o deserto com 5.000 pessoas e o seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente, havia mulheres e crianças. Na realidade, então, deveria haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio, e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo esse povo está com fome. Alimente-o. Filipe, pois recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar esse acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar esse povo todo. Imaginamos o discípulo recrutando membros para sua comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão como o relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse essas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de realizar tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Filipe ter lhe dado a palavra, diria: Não sabe que estamos no meio de um deserto? Aqui não é o centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretária, por favor, anote isso. Outro cavalheiro levantaria a mão.
Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte dessa multidão. Temos dinheiro suficiente? Não responderia Filipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o Senhor está louco se pensa que vai alimentá-los, diria o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavaleiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria capaz de produzir pão suficiente para todo esse povo de uma só vez? Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma pelas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar a multidão. E isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Então outro discípulo falaria. Desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como vem, já está ficando tarde. Por que não os despedimos dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Em seguida, seria concluída a reunião e Filipe reuniria num relatório as informações obtidas. Mas todas essas informações seriam somente de natureza negativa e impossível. Iriam contra os ensinos de Jesus Cristo e se oporiam diretamente à sua ordem. Filipe, então, informaria Jesus, mas, ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira. Só isso para alimentar 200.000 pessoas, você perdeu o juízo. Mas André não lhe deu atenção, simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isto não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus, sua mente aceitou o mandamento, embora duvidasse. Trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o pensamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, captou a visão de Jesus Cristo. Em seguida, Jesus abençoou os pães e os peixes, multiplicou-os e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamentos, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe, falam somente acerca do impossível, clamam que estamos no deserto, que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola pertence a você? Sei que muitos vão a escolas e universidades diferentes, mas que escola pertence a você no que diz respeito a seus pensamentos? Você pertence à escola de Filipe ou à de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse um templo para acomodar 10.000 pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes senti-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não poderia construir o templo, mas em meu coração Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com os anciões e diáconos. Disse-lhe que construísse o templo. Senhor, respondi, sabe que nada tenho com o que construir. Será preciso muito, mas muito dinheiro do que disponho no presente. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus falou-me ao coração: o que você tem que possa dar pessoalmente? Em meu coração sabia que ele estava pedindo, mas eu me recusava a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não me peças que faça isso. Casei-me com 30 anos de idade e todos esses anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não dá para construir o templo
e o complexo de apartamentos. Precisaremos de 5 milhões. A quantia que vou obter pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: venda sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé. Ó Deus, isso é terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se é para você crer em minha palavra algum dia, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. É o lugar onde cria os filhos e onde constrói sua vida. É um bem precioso para ela. Por isso, temia dizer a minha esposa e comecei a orar com dor no coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite, trouxe presentes para ela, flores e chales. Por que está me dando esses presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não ame mais? Mas ela ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Oh, louvado seja o Senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa, você se torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, disse: querida, tenho um grande problema. Ela olhou para mim preocupada e disse: conte-me. Vamos construir um enorme templo com espaço para 10 mil pessoas, disse-lhe. Vai custar 5 milhões de dólares. Ao orar sobre isso, o Espírito Santo falou-me ao coração dizendo que devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos são a nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois, me olhando bem dentro dos olhos, disse: esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nela. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então dirigi-me ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Essa noite, enquanto orava, pude ver minha esposa revirando-se em seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: ó Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo: não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Assim ela trouxe a escritura da casa e juntos pegamos o documento e doamos nossa casa para a construção do templo. Agimos como André, que embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus poderia pegar esse pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema. Com respeito ao terreno que pretendíamos construir o edifício, o governo coreano estava desenvolvendo um projeto chamado Ilha Oyod. Essa propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno, estavam construindo edifícios do governo e só permitiriam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram o pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e submetidos ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: a que denominação o senhor pertence? A Assembleia de Deus, respondi. O senhor se refere àquela igreja que louvam a Deus de maneira alta e barulhenta e oram pelos doentes e falam em línguas estranhas? Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que a igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso. Essa igreja tem de ter uma aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição. Apesar disso, fiquei intimamente alegre, pois isso me daria a desculpa que precisava
para não construir o templo. Voltei ao Senhor em oração. Senhor, ouviste o que ele disse, não é? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor todas as desculpas que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta. O Espírito Santo respondeu dizendo: quando foi que lhe disse para pedir permissão para a construção? Então, não tenho de fazer a inscrição? Perguntei. Meu filho, respondeu ele, você não deve seguir o caminho que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e da fé. Sendo assim, comecei a jejuar e orar. Então, em meu coração, a sabedoria do Espírito Santo disse: vá e descubra quem está a cargo do projeto de desenvolvimento dessa ilha. Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la. Orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Em seguida, começou a frequentar a minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Recomendei a essa senhora que trouxesse a nora à igreja, dizendo-lhe: sua nora tem de ser salva. Assim ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do seu filho à igreja. Depois de ouvir o sermão, ela entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Em seguida comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo: se conseguir a esposa, sei que conseguirei o marido. Por isso, lhe dei a instrução: você tem de trazer seu marido à igreja. Mas ele é ocupado demais, respondeu ela. Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o à igreja. Quando, afinal, ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava, na verdade, pregando para ele. Miraculosamente, ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte, ele entrou em meu escritório. Pastor, o senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Oyoto. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa o seu templo ali. Gostaria que levássemos nossa igreja para lá. Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo deu-me a impressão de que eu deveria dizer não, mas argumentei: não, eu trabalhei tanto para isso. Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi: não, senhor vice-prefeito. Para fazer isso seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar um lote de 16 mil metros quadrados. Isso custaria mais de 5 milhões de dólares. Acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna, nem mesmo aceitaram minha inscrição. Ele sorriu e disse: acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dei-lhe a resposta depois de uma semana para que eu me desincumba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o Senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta de meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo para o Senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais do que isso, tomarei todas as providências para que a igreja compre o terreno a crédito. Nesse instante, o Espírito Santo disse-me ao coração: grite. Senhor vice-prefeito, disse eu, aceito. Deus impediu-me de dizer sim por uma semana e, como resultado, não somente conseguimos o terreno de modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Em seguida, fui assinar o contrato com uma construtora. Logo depois, lançaram os alicerces e começaram a construção do templo.
e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos da minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um projeto pequeno, será testado de modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testado de maneira grande. Jamais pense que sua fé sempre seguirá em meio a jardins de rosas. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus provará sua fé. Até esse ponto da construção do templo, eu ainda pertencia à escola de André. E, com grande fé, orava pelos problemas que iam surgindo. No entanto, o dólar começou a desvalorizar e o construtor rescindiu o contrato, dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder o emprego e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente não conseguia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não recebia meu salário. Então, a companhia tentou me processar porque eu não tinha como pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após outra. Conta de luz, conta de esgoto, conta da construção. Contas empilhavam-se sobre a minha escrivaninha. Mas eu não tinha o dinheiro para pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Os construtores começaram a desistir porque eu não podia pagar-lhes o salário. Ninguém quer permanecer num barco que afunda, e eu afundava rapidamente. Uma vez que havíamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado no 7º andar do complexo de apartamentos da igreja. Não tínhamos água encanada, nem calefação, e fazia muito frio. Todas as noites eu ia para o apartamento vazio e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos comida e tudo parecia escuro demais. Estava chegando ao fundo do poço. Logo, me tornando um discípulo de Filipe, disse a mim mesmo: sim, cometi um erro, nunca deveria ter acreditado em Deus dessa maneira. Deveria ter pensado conforme o padrão tradicional e nunca ter começado a andar sobre as águas. Esse negócio de fé é completamente falso. Todas as vozes que ouvi em minha vida de oração devem ter sido da própria consciência, não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ser dominado por um sentimento de autocomiseração. As pessoas foram abandonando minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até começou a ter dúvidas a meu respeito. Tudo parecia impossível. Eu estava cansado e com fome. Bem, é isso, disse eu. É o fim. Esta é assim chamada vida de fé. Vou pôr um fim à minha vida. Vou me matar, continuei. Vou morrer, mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para o Senhor todos esses anos e pelo menos deveria receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isso, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou me suicidar, mas, por favor, Deus, aceite minha alma e envie-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. Enquanto orava, ouvi uma voz que dizia: você é um covarde. Deseja se matar e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Vai permanecer covarde ou é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou: não somente irá para o inferno, mas também levará consigo muitos de seus membros que confiaram em você. Tomou dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhares de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos confiaram em você. Agora quer se matar e cometer suicídio? Causará uma reação em cadeia. Por causa de sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão se fará sentir no mundo cristão? Essas palavras derramaram-se em meu coração, caí de joelhos chorando. Ó Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar. Precisa ver todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saudadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o escritório.
Ajoelhei-me, clamando e chorando. As palavras da minha condição desesperada começaram a espalhar-se por entre o povo. Subitamente, experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim teve início um grande movimento chamado Salvemos nosso pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecedores, mas as pessoas começaram a lotar aos milhares o primeiro andar do templo inacabado. Milhares também oravam e jejuavam. Muitos dias em seguida clamavam e oravam. Salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Assim, Deus começou a se mover. As senhoras cortavam seus longos cabelos e traziam-os ao altar a fim de fazer perucas que poderiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio ao púlpito chorando e tremendo. Ela trazia uma velha tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: Pastor, quero vê-lo sair dessa situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Desejo fazer algo que não tenho dinheiro. Eis tudo o que possuo, esta velha tigela, esses 2 palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato e comer com as mãos. Meu coração ficou desesperado. Senhora, disse eu, não posso aceitar sua oferta. É tudo o que a senhora tem. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições. Não posso aceitá-los. Ela começou a chorar, dizendo: será que Deus não aceitaria o presente de uma velha que está para morrer? Será que Ele não aceitaria? Sei que isso não poderá ajudá-lo tanto, mas desejo dar algo. De repente, o industrial levantou-se, dizendo: Pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 por uma tigela velha, 2 palitos e uma colher. Isso acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de um ano para a igreja, decidindo viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O mais espantoso, em menos de um ano, tudo começou a se encaixar nos devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar os juros, mas também consegui os $5 milhões para terminar a construção do templo e do complexo de apartamentos. Deus novamente provou que a escola de André é melhor e que pensar em termos de milagres é ter o pensamento que Deus deseja que tenhamos. Muita gente acha que quando se tem fé, tudo vai fluir facilmente e que teremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que isso não acontece. Veja Abraão. Ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu dificuldades por 20 anos, José por 13 e Moisés por 40. Os discípulos de Cristo passaram por tribulações e tentações durante toda a vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou alguns meses de tribulação. Não deixe esmorecer as mãos em derrota, clamando: ó, onde está Deus? Deus está sempre presente, testando você. Às vezes Ele deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula, e às vezes, enquanto você está sendo fortalecido, dá até para ouvir os ossos estalando. Mas, se você se firmar na palavra de Deus e tiver fé, Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar esse ponto, contarei outra de minhas experiências. Certa vez, assinei um cheque predatado de $50 mil. O cheque deveria ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar recursos de todas as fontes possíveis, mas não consegui nem um centavo.
Se não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iriam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Ao meio-dia do dia 31, data em que o dinheiro teria de ser depositado, eu orava: ó Deus, gastei todo o meu dinheiro, mas do que eu tinha, tomei dinheiro emprestado de muita gente. Pai, para onde irei? Não tenho lugar algum para onde ir. Continuei a orar. O relógio marcou 13 horas, 14 horas, 15 horas. Minha esposa perguntou: querido, você ainda não conseguiu dinheiro? Não, respondi. Sabe que o último avião sai de Seul às 16 horas. Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos. Não posso fazer isso. Não tenho como fugir de minhas responsabilidades, disse-lhe. Não dá para fugir. E se eu fizesse, mancharia o nome de Jesus Cristo. Prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia e fugir do país. O banco fechava às 18 horas e já eram 17 horas. Eu estava desesperado. Não podia ficar sentado nem de pé. Passei a andar para cima e para baixo como um leão enjaulado. Orei de novo. Ó Deus, por favor, ajude-me. De repente, o Espírito Santo fez com que uma ideia fluísse em minha mente. Eu deveria ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de $50.000. Pai, respondi, devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanto a cabeça que devo ter queimado os fusíveis. Nada tenho para dar em garantia nem para hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito. E o Senhor quer que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de $50.000? Isso não faz sentido algum. Mas o Espírito Santo insistia. Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural percebida pelos homens. Vá e faça o que lhe digo. Chamei meu tesoureiro. Senhor Park, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente do banco. Ele olhou para mim e começou a rir. O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é dia 31 de dezembro. São 17 horas e o senhor não tem encontro agendado com ele. Deve existir uma fila de espera enorme para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhuma avalista, nenhuma garantia de ninguém. Não preenchemos formulário algum, é loucura. Não vou com o senhor. Se o senhor deseja passar por bobo, vá sozinho, eu não vou. Está bem, respondi. Vou com a mente renovada. Você fica com a sua mente tradicional. Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas consegui encontrar uma vaga e estacionei o carro. Entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretária estava cheio de gente. Querido Espírito Santo, afirmei, vim até aqui. Por favor, dá-me mais instruções. O Espírito Santo respondeu, ande corajosamente, seja audaz. Haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a ninguém mais, mas entre direto no escritório do presidente do banco. Então me fiz de ousado e caminhei com toda a resolução à secretária. A secretária me viu e disse, Senhor, aonde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo, quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é o seu nome? De repente tive uma inspiração. Venho da parte da mais alta autoridade, respondi. Quis dizer que procedia da parte de Deus, mas ela entendeu que eu era um representante do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado de a mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude. Tornou-se toda amável e me disse, da parte da mais alta autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse, deixem esse senhor passar. Ela conduziu-me pessoalmente, fazendo-me passar à frente de todos até o escritório do presidente do banco. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora,
O que devo fazer? O Espírito do Senhor veio sobre mim, assim como tinha vindo sobre outros homens de fé, e senti-me forte e audaz. O Espírito continuava a repetir: você é meu filho, você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como a grande personalidade que é. Assim, entrei ousadamente, sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou. Veio até mim com a mão estendida e perguntando sorridente: que tipo de negócios tem o senhor? Com que propósito veio? Será que eu o conheço? Não respondi essas perguntas, mas disse: Senhor, vim aqui com um projeto tremendo e vou lhe fazer um grande favor. Um favor? Perguntou ele com certo ar de estranheza. Sim, se o senhor me fizer um pequeno favor, posso trazer-lhe 10.000 contas novas para o princípio do ano, disse ele. 10.000 contas novas? Exclamou ele. Apanhe o telefone e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10.000 membros e tem grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos eles transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Farei-lhe esse tremendo favor se o Senhor me fizer um pequeno. Ele chamou a secretária e pediu que ela fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados, o presidente do banco dirigiu-me a mim dizendo: qual é o favor que posso prestar-lhe? Dê-me um cheque de $50.000, disse. Não tenho tempo para preencher todos os papéis, mas o senhor é um homem de negócios. Eu estou no negócio do rei. Muitas vezes, um homem de negócios assume um grande compromisso, sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas, mas quando se trata dos grandes, passamos por cima dessas banalidades e confiamos que teremos êxito. Se o Senhor for mesmo um grande homem de negócios, como creio que é, fará isso por mim. O presidente chamou o vice-presidente que disse: o Senhor não pode fazer isso. Estará colocando o pescoço na guilhotina. Não são simplesmente $5.000, são 50.000. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não o fizer, interrompi, tem outros lugares onde ir. Poderia fazer esse favor ao banco Choreung. O homem assentou-se, balançando a cabeça. Então disse: Senhor, tenho um sentimento estranho. Nunca senti isso antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto de sua ousadia e de sua fé. Ao assinar esse cheque, estarei colocando toda a minha carreira e vida em suas mãos. E esta será a primeira e a última vez que farei. Mas desta vez, exporei meu pescoço. Traga-me um cheque de $50.000. Isso, disse ele ao vice-presidente. Confio que o Senhor cumprirá a sua promessa. Disse-me ele enquanto preenchia um cheque de $50.000 de sua conta pessoal. Ao sair do escritório, com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Uma vez mais, estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 18 horas, enquanto o banco estava fechando e me salvei. Muitas vezes, Deus espera até o último instante. Ao renovar sua mente e aprender a andar com Deus, deve persistir até o último momento. Não fique apavorado, renove sua vida de pensamentos. Não se restrinja pelos pensamentos tradicionais. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro que pode renovar a mente e enchê-la de pensamentos positivos, aprendendo a pensar em termos de milagres. Direcione sua mente para o sucesso de Deus. O terceiro passo de uma mente renovada é direcioná-la para o êxito. Permeie sua mente com uma consciência de vitória e de abundância. Deus jamais falha, de modo que,
se estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é o vencedor eterno e você deve conscientizar-se da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você precisa transbordar dessa consciência. Essa conscientização é importante. Se você tiver uma conscientização de inferioridade, pobreza, doença, fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é a sua vitória. Se duas pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar esse tipo de consciência de Deus à sua. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso e de vitória e de abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente, assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamentos. Por meio da oração, produza fé. Por meio da fé, você poderá andar com a cabeça erguida. Olhe somente para o Senhor. Embora talvez não sinta nada, não toque nada, seu futuro pareça obscuro, ainda assim, não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus Jeová jamais muda. A palavra de Deus jamais cai no solo sem se cumprir. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela palavra da fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor nem de raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamentos. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver, por isso, não se arraste no pó. Não viva com uma consciência de fracasso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve dar alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento, enxertando os pensamentos de Jesus Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação para o êxito e para a vitória e para uma consciência de abundância. Isso lhe dará o fundamento no qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando-a por completo. Então verá ocorrer grandes milagres. A lei do pensar, pedir. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Chamo isso de a lei do pensar, pedir. Muitas pessoas acham que receberão pelo simples pedir. Deus dá respostas mediante sua vida de pensamentos, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é sua vida de pensamentos? Você renovou sua vida de pensamentos? Deus está disposto a agir abundantemente em sua vida, mas será por meio da renovação de seu pensamento. Você deve ler a Bíblia, não ler a Bíblia por costume ou prescrição religiosa, não ler a Bíblia procurando novas formas legalistas de viver, não ler a Bíblia por tradição histórica, ler para alimentar sua mente e mudar por completo toda a ordem de seus pensamentos, para renovar totalmente sua vida de pensamentos.
Encha seus pensamentos com a palavra de Deus. Assim, Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer, por seu intermédio, grandes coisas para a glória dele.